O erro pode ser um grande aliado no seu escritório. Pode parecer até um contrassenso, mas é verdade. Um escritório é feito de pessoas por pessoas, para pessoas. Então o erro, uma hora vai acontecer no seu escritório. Eu sei que a gente é formado, forjado a não gostar de erro, a muitas vezes repelir o erro. Mas se você não souber lidar com o erro no seu escritório, você em breve vai ter grandes problemas. Bom, meu nome é Vitor Moura. Esse canal é para transformar você, advogado, em um verdadeiro CEO no seu escritório. Sem aqui trazer palavras soltas ao vento, não. Nosso objetivo não é que você esqueça que você é um advogado, um técnico, que precisa acertar, mas também você que é gestor da advocacia, que você precisa sentar de forma consciente na cadeira do CEO para liderar a sua equipe e fazer com que o seu escritório tenha sucesso. Bom, o nosso tema de hoje é o erro como ferramenta de crescimento da advocacia. E realmente, gente, a gente que é advogado, e eu também sou advogado, isso acontece aqui no nosso escritório, infelizmente, e deve acontecer algumas vezes no seu escritório. Mas aprender com o erro é o que vira a chave de um escritório que repete o problema e acaba errando novamente, e de um escritório que nunca mais repete aquele erro que aconteceu. Primeiro, a gente tem que entender que a cultura do acerto gera um medo de errar. A cultura do acerto gera um erro de errar. Olha só, se você tem medo de errar e passa isso para a sua equipe, os problemas que estão acontecendo no seu escritório serão empurrados para debaixo do tapete. E talvez você, CEO, não está nem sabendo do que está acontecendo. Trazer uma cultura de que o erro é um potencializador para que ele nunca mais aconteça, para que você acerte mais, você vai trazer uma cultura diferente para o seu escritório e você vai passar a documentar esses erros. Mas nós vamos chegar nessa etapa. Existem duas formas de erro. O erro que vem por negligência, e esse erro é deplorável, é um erro por procedimentos errados ou por preguiça de alguém da equipe ou por falta ali de cultura. Bom, vários erros são por negligência e esse erro realmente ele é muito triste. Mas a gente tem muitos erros que são pela tentativa do acerto, tentativa de um bom procedimento, tentativa de uma boa comunicação. E aí esses ajustes de rota fazem com que o seu escritório erre menos e esteja mais aperfeiçoado. Esse erro que acontece por conta do volume, muitas vezes do escritório, por conta às vezes de um desajuste de procedimento, é um erro que vai ser corrigido, que com o diagnóstico correto ele deixa de ser uma condenação e passa a ser um instrumento de crescimento. Tem uma frase que eu gosto muito do Henry Ford que é assim: o único erro real é aquele do qual não aprendemos nada. O único erro real é aquele do qual não aprendemos nada. Porque somos humanos, em algum momento vamos ter ali uma falha. E se essa falha aconteceu dentro do escritório, se você não aprender com ela, esse erro vai repetir. Então, qual que é o papel do líder diante do erro? Então, vamos lá. Se o líder é um líder que pune, o time esconde. E aí você não consegue resolver a raiz do erro. Se o líder, ele mostra esse lado humano e ele tenta buscar aprender com o erro, inclusive quando o erro é dele, ele admite o erro dele e traz ali uma proposta de melhoria para aquele procedimento, para aquele erro que aconteceu, o time entende isso e passa a cultivar a rotina do PDCA, que é acertar mais. O que é o PDCA? É você agir de forma corretiva para que aquele problema não aconteça de novo. É uma ferramenta de melhoria contínua que deve existir dentro do seu escritório. Então, liderar não é cobrar perfeição, é criar um ambiente onde o erro se transforma em aprendizado coletivo do seu time. Então, vamos para um método prático para transformar um erro em aprendizado. A gente chama aqui do método 4As. Primeiro A, anotar, analisar, ajustar e aprender. Vamos tratar um pouquinho desses 4As. Primeiro, registre o erro. Não é para você buscar culpado. Nesse momento, você quer registrar o que aconteceu. Então, seja direto, linguagem enfática. Qual foi o erro? O erro aconteceu em qual setor? Qual foi o procedimento?
né, para você poder identificar e analisar. Segundo passo, analisar o erro. Descubra a causa, o processo, a comunicação, a pessoa, onde aconteceu o erro. Foi uma pessoa que não estava qualificada para aquela atividade? Foi um processo que não foi bem desenhado? Foi uma comunicação que não foi clara? Foi uma delegação que foi mal feita? Foi uma documentação que faltou? Onde está o erro? Então você precisa analisar, anotar, analisar. Terceiro A, ajustar. O que precisa ser mudado para que esse erro não se repita? Onde a gente vai fazer esse ajuste? Então, ao analisar, ao ajustar esse erro, você vai modificar ali um procedimento interno, você vai ajustar uma comunicação, você vai fazer, às vezes, um checklist. Às vezes, esse erro foi a falta de juntada de um documento. Vou criar uma nova tarefa dentro do meu sistema para que a gente não esqueça desse erro. Ou se é uma questão muito relevante dentro do procedimento, eu vou criar uma outra atividade para que uma pessoa confira se aquilo realmente foi feito. Então você anota, você analisa e você ajusta. Quando você ajusta esse erro, você passa para o 4A, que é aprender. Agora está na hora de você compartilhar com o seu time o aprendizado desse ciclo de melhoria contínua em relação ao erro que aconteceu. E aí você precisa dar publicidade ao erro. Você, gestor, precisa. Então você coloca para o time, nós erramos nisso. Traga para o seu time qual foi o erro, sem culpa, sem ficar apontando o dedo. Aconteceu esse fato, por esse motivo, com esse grupo de trabalho. Nós analisamos o erro foi nesse processo, nessa comunicação, nesse procedimento. Nós ajustamos o procedimento para que esse erro não aconteça dessa forma. E mostra para o time que você agora tem uma cultura de aprender com o erro. Você vai ver como que isso vai mudar o seu escritório. Porque o time que tem medo de errar, ele tem medo de comunicar com a sua liderança. E um time que sabe aprender com o erro, além de mostrar para o líder, para o CEO, que aconteceu aquele fato dentro do escritório, ele ainda vai trazer os 4 As para você. Ele vai analisar, ele vai ajustar e vai trazer o aprendizado para você, CEO, para que você possa apenas aprovar a solução que o time encontrou para que aquele erro não aconteça mais. Então mude a sua posição enquanto CEO. Um verdadeiro CEO da advocacia, ele não tem medo de errar, ele tem medo de não aprender. E se o CEO não aprende, o time não aprende. A cultura começa sempre do CEO, de cima para baixo para o time. Mude o seu posicionamento, mude a sua postura dentro do seu escritório. Se você antes coagia com o erro, demitia com o erro, você agora vai treinar o seu time a aprender com o erro. E por favor, que não é uma analogia ao erro, a gente não quer que o escritório seja um escritório que tenha vários erros, perda de prazo, não é isso. A advocacia precisa de excelência e é justamente por precisar de excelência que você tem que criar, cultivar o aprendizado e a melhoria constante, contínua do seu time. Bom, esse tema é um tema delicado, mas ele precisa de maturidade. Quando o líder trabalha o erro como fonte de aprendizado, ele mostra a maturidade que tem para lidar com isso. E isso também vai mostrar a maturidade do seu time. Olha, se essa aula fez sentido para você, por favor, comece a seguir o nosso canal, porque a gente tem muita gente interagindo com os nossos vídeos, gostando do nosso conteúdo, às vezes até curtindo, mas ainda não está seguindo o nosso canal. Então, por favor, se inscreve no canal, ative aqui o sininho para que você possa receber os próximos vídeos. Foi um prazer falar aqui com vocês novamente e pensem como verdadeiros CEOs, porque o verdadeiro CEO desenvolve pessoas e explode os seus resultados.